Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem a satisfação de receber, né, um colega que faz parte do grupo também, que é o doutor Cassiano Teixeira, aqui de Porto Alegre. E ele vai, né, nos passar a sua experiência sobre estratégia contra sequelas no pós-UTI. O doutor Cassiano é professor de medicina, ele é coordenador da UTI do Hospital e do Complexo Hospitalar da Santa Casa, né, do Nora Teixeira. É um pesquisador nesse campo e, sem dúvida, tem muito a nos ensinar nesse tema que é extremamente difícil e espinhoso, né? O paciente sobreviver à UTI, mas sair da UTI com dignidade e qualidade de vida. Cassiano, por favor, está contigo a palavra. Obrigado, Fernando. Obrigado, com prazer. Todo mundo consegue ver aí tranquilo os slides? Sim, Tudo principalmente ok? a guitarra. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre estratégia contra sequela pós-UTI, né? Queria começar trazendo alguns dados que quando a gente pensa em sequela pós-UTI, a gente pensa no doente que está há 15 dias internado, traqueostomizado, etc, etc, né? Então, daí a gente olha esses dados aí que dos pacientes com mais de 14 dias de ventilação mecânica, que é um doente que a gente já chama ele de crônico ou doença crítica prolongada, e a gente vê que desses doentes aí a gente tem 30% de mortalidade deles dentro da UTI e 30% pós-UTI no primeiro ano, né? E daí, quando a gente pega os dados do Brasil, de pacientes que estavam na UTI mais de 3 dias, e eu não estou nem falando em ventilação mecânica, né? Estar na UTI mais de 3 dias, a mortalidade depois da alta em um ano é também 30%, né? Quando a gente pega esses doentes críticos crônicos, né, e olha assim, do ponto de vista psicológico, nesse caso aí, desordens ou sintomas depressivos, a gente olha que 40% deles têm a médio prazo, desses pacientes crônicos, mas quando a gente pega as meta-análises dos pacientes agudos, a gente vê que em 2 meses, 6 meses, 12 meses, os 30, 40% dos pacientes também têm sintomas de ansiedade e de depressão, né? Quando a gente olha os crônicos, né, que estão internados, já traqueostomizados, etc, etc, a gente vai lá ver que estresse pós-traumático nesses pacientes, depois de 3 meses deles estarem nessas UTIs específicas, respiratórias, 12% de estresse pós-traumático. Quando a gente pega as meta-análises dos pacientes agudos, 3 meses, 6 meses, um ano depois, 20% deles têm estresse pós-traumático, né? Aí, quando a gente pega dados do Covid, são dados brasileiros, aí de 121 UTIs, 1.100 e tantos pacientes, né? O que que a gente acaba vendo aqui? Se vocês olharem aqui os scores lá de gravidade de internação do Covid, score 2, que é aquele que não internou no hospital e não precisou nem oxigênio terapia. Score 3, precisou de máscara ou oxigênio de qualquer forma. O score 4, que precisou de não invasiva ou precisou de CNAF. E o score 5, que foi a ventilação mecânica, né? Então, vocês comparem, por exemplo, o score 2 com o score 5, tá? Então, o que que vocês vão enxergar ali? Olha só, mortalidade do paciente, esses todos tiveram alta, são pacientes hospitalizados que tiveram alta. Então, vocês olhem os pacientes que tiveram alta com score 2, que não precisaram de oxigênio. Em 12 meses, mortalidade 1%. Os que foram à ventilação mecânica, 8%. Qualquer evento cardiovascular, 2%, 5%. Rehospitalização, 19%, 25%. Surgimento de
novo dano físico, ou seja, de perda de uma capacidade de executar atividade de vida diária. 23% no que sobreviveu um ano depois, que não precisou oxigenoterapia, 40% no que sobreviveu, que foi a ventilação mecânica. Sintoma de ansiedade, 17%, 24%. Depressão, 16%, 19%. Estresse pós-traumático, 7%, 14%. O que que eu quero dizer com isso aqui, né? Que parece que quando a gente olha de longe, assim, o doente grave é o que vai ficar sequelado, mas quando a gente para e olha de perto mesmo, e olha com atenção, os doentes agudos que ficaram pouco tempo e que muitas vezes não tiveram nem grandes investimentos, a necessidade de investimentos maiores, eles têm sim dano e é um dano importante, né? Então, quando vocês olham assim o resumo da ópera dos sobreviventes, né, a gente tem em torno de 50% com nova perda física, a gente tem um terço deles com algum novo sintoma ou piora do sintoma mental. Em mental se diz basicamente depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Eles têm piora, sim, das suas condições crônicas, principalmente a insuficiência cardíaca, o DPOC, insuficiência renal. Eles têm declínio cognitivo, sim, aqui muito variável, né? O estudo brasileiro agora, que saiu há pouco tempo, mostra 40% de declínio cognitivo grave, com maior risco de infecção esses pacientes e com mais eventos cardiovasculares, tá? E em todas as etapas, assim, o que que a gente conseguiria fazer para minimizar o dano pós-UTI ou a sequela que vai acontecer depois da UTI? Dentro da UTI mesmo, a gente poderia dividir isso em alguns aspectos, que são aspectos de organização da UTI, aspectos de intervenção direta no paciente e aspectos de intervenção direta na família, né? E o que que a gente tem assim de organização da UTI, depois a gente vai comentando um pouquinho de cada, é o aumento do tempo de visita, né? A avaliação e o screening do paciente e da família para ver se eles têm chance já logo na alta de ter alguma perda funcional ou um surgimento de um sintoma psiquiátrico ou cognitivo, né? Os ajustes do cuidado da continuidade do cuidado, e aí o que que a gente traça basicamente é a transição de cuidado, a reconciliação medicamentosa e um plano de reabilitação bem definido, né? As intervenções do paciente, que basicamente estão relacionadas no que na tríade da UTI moderna, né? Que é basicamente pouca sedação, muita mobilidade e família dentro, né? Mas junto aí alguns aspectos de educação, alguns aspectos de suporte emocional, alguns aspectos de comunicação, tá? E com relação à família, lá, o que que a gente poderia fazer para minimizar isso aí? Melhorar o nosso o compartilhamento de decisão, o suporte emocional e melhorar muito as estratégias de comunicação, basicamente. Quando a gente junta esse pacote todo que está tão batido assim, né, que é o ABCDF ou o PAD, né, o ABCDF dos Estados Unidos e o PAD na Europa, o que que a gente consegue ver assim que manejando melhor a dor, tentando tirar o doente de ventilação mecânica, dando pouca sedação ou uma sedação mais adequada, a gente consegue ver que esse pacote todo parece que quanto mais comprido ele é, menor a chance do doente ter dano dentro da UTI, mas aqui a gente está falando em pós-UTI, uma menor taxa de readmissão na UTI e uma chance dele ir para casa maior do que ele ir para alguma outra clínica especializada, tá? O que que a gente tem, né? Então, com relação à mobilidade, assim, e terapia física, pensando em dano pós-UTI, a gente parece que diminui a fraqueza, isso tem alguns estudos mostrando, e a meta-análise sugere, né? A chance dele ir
para casa parece um pouco maior, né? Quando a gente trabalha com sedação, isso voltando de novo, principalmente aí relacionado ao eCash, né, trazido pelo Vansan um tempo atrás, a gente vê que tem melhora prognóstica desse paciente, né? E o que que a gente vê sobre coisas básicas de sedação no Brasil, né? Então, quando vocês olham a publicação do checklist, que foi faz 8 anos, né, em 118 UTIs, né? Chama atenção um dado aqui que eu deixei com a estrelinha aqui, que é o grupo controle, que era o grupo que não tinha intervenção em cima do checklist, ou seja, o pesquisador não comunicava à equipe da UTI dos achados, né? O grupo controle tinha uma adequação da sedação de 35%, né? Mas no estimulado, a gente pegando essa época de eleição, assim, né? Quando a gente estimulava e dizia para a equipe da UTI, dizendo, olha, a sedação tá errada, tá ruim a coisa, a gente conseguiu, com a significância ali, ok, mas a gente conseguiu só 40% de adequação da sedação, tá? Então, se a gente olha esses dados aí, a gente está trabalhando com 60% de não adequação, ou seja, a gente não está conseguindo prevenir o pós-UTI se a gente tem esse tipo de comportamento, né? Outras coisas simples que a gente vê aqui também, volume de ar corrente, se conseguiu no grupo intervenção, no máximo 70%, né? Retirada dos catéteres em, em 30% no máximo, e outras coisas aqui não se conseguiu 100%. Ou seja, toda a intervenção, que essa nem é complexa, é unicamente conversar com a equipe para tentar fazer com que eles sigam o checklist, a gente não conseguiu muito resultado, tá? Quando a gente trabalha com família dentro, a gente sabe que família é complicado às vezes, principalmente quando a coisa entra meio desorganizada. Com relação aos pacientes, parece que tem menos delírio e menos ansiedade, que é o que está mais ou menos definido na literatura, né? Mas quando a gente olha para a família e a gente sabe que os familiares eles têm a longo prazo sintomas depressivos, né? Mantém aqui 70% enquanto o doente está internado e 40% depois de um ano, aí a gente tem um estudo que mostra que diminuiu durante a internação, os níveis de ansiedade, de depressão e aumentou a satisfação da família. Mas talvez o dado mais importante agora saiu recentemente, né? Mostrando que um ano depois, né, tanto sintomas de estresse pós-traumático quanto sintomas de depressão nesses familiares, eles se mantiveram menores naquelas UTIs ou naquele momento do estudo onde a UTI foi, a visita foi flexibilizada quando comparada à visita restrita, né? Ou seja, é um antidepressivo que reduz 50% da depressão dos familiares no momento da alta da UTI, e esse efeito antidepressivo segue durante um ano, né? Então parece que tem um motivo para a gente fazer isso aí, não necessariamente para o doente, mas para a família, né? Quando a gente olha outras estratégias, né, entre elas os diários de UTI, né, e a grande maioria das UTIs acho que não faz os diários. O que que a gente vê com os diários? Que nada mais é do que a gente ficar contando num papelzinho a história do doente para depois ler para ele entender e preencher essas lacunas de memória que ele teve pela doença, pelo isolamento e pelo excesso de medicações, né? O que que parece que acontece com os pacientes, né? Parece que tem um melhor bem-estar, a qualidade de vida parece que é melhor, eles lidam melhor com os seus sintomas e a ansiedade e depressão diminui. São coisas semelhantes ao que acontece na família, né? E aí entrando coisas relacionadas à melhora da comunicação e menor estresse pós-traumático, né? E quando a gente olha para o staff da UTI, parece que eles têm uma interpretação de melhor humanização do cuidado, de melhor qualidade do cuidado, uma satisfação no trabalho e os reflexos, e uma melhor interpretação de como funciona a UTI, qual é o objetivo deles estarem ali trabalhando.
Comunicação, que a gente já viu em algumas das aulas, né? É um fator fundamental e a gente deveria e teria que usar estratégias de comunicação, como aqui definidos em estudos importantes, principalmente trabalhando com uma ideia multidisciplinar de comunicação com o enfermeiro ou até o fisioterapeuta, dentro do possível, participando dos momentos de notícia, né? Isso parece trazer um bem-estar para a família, principalmente nesse contexto, né? E junto com isso aí, estratégias de comunicação com o próprio doente, né? Como o uso de tablets ou uso de válvula fonatória, outras estratégias para comunicação, tá? A decisão compartilhada, ela é bem sabida, mas muito difícil de ser feito, mas depois de algum treinamento e alguma organização, isso tem grande chance de diminuir o dano na família, né? E principalmente quando a gente olha a concordância entre a, com relação ao que os familiares podem participar e ajudar no cuidado imediato e o que isso traz a longo prazo para eles, tá? Presença da família no round, começando a aparecer alguns estudos, assim, mostrando melhora de satisfação e, e com isso aí, redução do dano, né, pós UTI. E o suporte emocional dos pacientes familiares, que inclui uma gama muito grande, né, com suporte psicológico, com estratégias para fazer com que eles lidem melhor com as situações ruins, os diários de UTI, o suporte para os pares, que acontece muitas vezes pós, mas já poderia começar já dentro da UTI, principalmente auxiliando os familiares, e o cuidado espiritual neles, né? Então, parece são coisas são simples que a gente, muitas UTIs conseguem fazer, outras não, mas todas essas provavelmente já trazem, principalmente aí nesse sentido, para a família, uma redução do dano, né? Quando a gente olha os pacotes pós-sepse, né? O que que a gente vê isso aí? Assim, primeiro o ABCDF, reduzindo complicações iatrogênicas, depois a estratégia Rose ali, tentando trazer uma redução um melhor manejo do volume, né, com a estratégia de dar e tirar depois. A reconciliação medicamentosa, fundamental, né? Tem um estudo agora que saiu no Critical Care Medicine mostrando que 40% dos pacientes que saíram da UTI passaram a receber bloqueador de bomba de prótons e não tinham nenhuma necessidade de receber tal medicação, principalmente que a longo prazo pode trazer efeitos colaterais. Prevenção de aspiração, já que a gente sabe que 80% dos doentes pós-extubação têm distúrbio de deglutição e 50, 60% deles, no momento da alta, tem distúrbio de deglutição, né? Então, muito cuidado isso, porque eles voltam por infecção, e infecção é o motivo da volta da maioria dos pacientes para a UTI, né? Aqui trabalhando com evitar ou prevenir reinfecção, e aí um excelente momento para vacinar esses pacientes dentro do possível. Nutrição, que a gente vai falar um pouquinho, que a gente abandona no momento da alta, e otimização do sono, que as UTIs não conseguem fazer isso. Aqui, um programa, né, definido pelo ILAS lá, com relação ao Reabilita Sepsis, que é um programa aberto com conteúdo educativo, explicando o que é sepsis, como reabilitar e algumas sugestões, né, um site interessante para entregar para as famílias e para os pacientes, para que eles possam aprender e entender do que eles vão passar daqui para diante, né? E logo depois da ida para a UTI, um cuidado muito maior com relação à transição do cuidado, né? Ou handover, ou handoff nesse contexto, né? Tem muitas a transição do cuidado, como não dar alta de noite, definir os objetivos, etc, etc. Mas quando vocês olham ali, tem muita coisa negativa do que a gente faz, ou seja, que não parece não ter nenhum impacto, e algumas coisas positivas, né? Mas, olhando nessa ponte de transição do cuidado, se vocês forem olhar esse caso clínico aí, que certamente não é um caso muito difícil, né? De um caso de 60 anos, do paciente fibrilado, hipertenso, diabético, fez uma colectomia que complicou, ficou 5 dias na UTI, ventilando por 3 dias, com vasopressor por 2 dias, delirou por 3 dias e sai na cadeira de roda porque ainda não consegue ficar em pé, caminhar sozinho. Eu tenho certeza que vocês passando esse caso, quando ele chega na enfermaria,
a primeira preocupação dos médicos é o momento que eu vou reiniciar a anticoagulação para ele, né? E aí vocês olham assim, mesmo que ele tendo um Chades-Vasque grande, o que que ele vai ter? Ele tem 15% de chance de ter um evento cerebrovascular em um ano, mas o fato de ele não conseguir ficar de pé sozinho traduz que ele vai ter uma mortalidade de 30% no primeiro ano, né? Então, o que acontece? O que acontece é que a gente não passa para a equipe que está fora da UTI realmente as coisas importantes. Assim, ó, delírio, ele pode ficar, ele vai morrer mais porque ele tem delírio, ele vai ficar mais demenciado, ele não conseguir ficar em pé significa que a coisa mais importante que ele precisa fazer é a fisioterapia, ele tem que fazer muita fisioterapia, né? Mas volto a dizer, a preocupação acaba sendo, né, o tratamento do câncer e a anticoagulação desse paciente. E talvez muito porque a gente não dê importância porque a gente está estudando aqui dentro e a nossa informação não chega ali fora. Porque se a gente está aprendendo isso agora, o pessoal lá de fora da clínica sabe muito menos do que nós, né? E talvez uma das nossos parâmetros para isso seja a gente conseguir reduzir readmissão e rehospitalização desse paciente, né? Por quê? Porque algumas certezas a gente tem, né? Aí, no caso, o doente séptico, 10% deles voltam em uma semana, 20% em 30 dias, 40% em um ano, né? Essa é uma certeza. Ele vai voltar, né? Segunda certeza que a gente tem. Se ele for readmitido, né? A readmissão, principalmente nos primeiros 2, 3 meses, aumenta a taxa de mortalidade dele, ou o risco dele morrer em 3 para 4 vezes, né? Então, isso a gente também sabe. Se ele voltar, quer dizer que ele tem muito maior chance de morrer. Outra coisa que a gente sabe, mas a gente consegue fazer muito pouco, é que 40% dos pacientes que acabam tendo alta, eles não têm condições de ir para casa. E nos Estados Unidos, eles vão para clínicas específicas. Nós só temos home care, basicamente, a gente manda todo mundo para casa, né? Mas 40% talvez não tivesse como ir para casa. E a gente, com a pressão de leitos e com a forçação de barra por alta precoce da UTI, a gente tem chance de estar escorrendo nesse erro. 40% dos pacientes readmitidos poderiam não ter sido admitidos, isso é uma coisa teórica, mas eles são considerados readmissões potencialmente preveníveis. Tá? A outra coisa que a gente também sabe é que esse doente que é readmitido e que morre, esse doente reinterna por infecção, né? E aí não é de chamar atenção quando a gente olha estudos de pacientes, por exemplo, com MARSA, com estáfilo resistente, que receberam mupirocina por 6 meses e só a descolonização desses doentes em casa diminuiu a taxa de readmissão e provavelmente diminuiu a taxa de infecção desses pacientes também, tá? No entanto, o risco, quando a gente olha risco de readmissão e morte, os programas de transição de cuidado, eles parecem ser benéficos, né? Mas quando a gente olha, no geral mesmo, a gente não consegue predizer qual o doente que vai ser readmitido na UTI, tá? As ferramentas que a gente tem são muito fracas para isso aí, o que nos dificulta um pouco o manejo, né? E com relação à ida dos pacientes para casa, né? A gente já consegue ver, já conseguiu ver uns anos atrás, por exemplo, no Medicare, né? Aí mostrando 7 milhões de hospitalizações, principalmente os infarto agudo, as pneumonias e as insuficiências cardíacas, que quando tu força a barra e aperta os hospitais para evitar a readmissão, eles de fato conseguem reduzir a taxa de readmissões. Ou seja, tu está conseguindo, assim, dar alta precoce para o doente e está conseguindo no que com que ele não volte para o hospital. Pô, que coisa bem boa isso aí, né? Mas quando a gente olha com calma isso aí, o que que aconteceu nos Estados Unidos? Os doentes morreram em casa. A taxa de morte com esses programas na insuficiência cardíaca e na pneumonia gerou com que a gente dá alta precoce, a gente não deixa eles readmitir, mas eles morrem em casa. Então a gente tem que cuidar com essa política atual, assim, por quê? Porque tem chance da gente dando alta muito precoce e tentando não readmitir o paciente ou não tendo esse cuidado, talvez a gente pague um preço que nós ainda não conseguimos mensurar, ao menos no Brasil, né?
E quando esse paciente chega no quarto, ou essa transição de ida para o quarto, acho que três coisas chamam a atenção e a gente deveria dar mais importância. A primeira delas é a gente oferecer para as equipes que estão ali fora um diagnóstico, que é um diagnóstico da sequela ou da possível sequela pós-UTI. E aí, volto a dizer, a fraqueza muscular é mais importante do que a fibrilação atrial. O segundo ponto é a nutrição e o terceiro é a decanulação para aqueles pacientes que ficaram ou foram traqueostomizados, né? Então, o que que a gente tem com relação à transição de cuidado ou o risco desse paciente ter sequela, né? Os consensos, eles tentam se dividir, dando ou dividindo o risco da sequela baseado em ele ter algo no pré-UTI, o que aconteceu durante a UTI e como ele está imediatamente no pós-UTI, né? Então, o paciente que já tem um quadro de disfunção cognitiva, ele obviamente é de maior risco para distúrbio cognitivo, e dentro da UTI, o doente que ficou muito sedado, cético, chocado, muito suporte de vida, aqui no caso entra basicamente ventilação mecânica, que é uma incógnita, e a incidência e a adulação do delírio são os marcadores. Então, nós temos que dizer para o pessoal lá fora que esse doente tem que ser bem avaliado. Por quê? Porque ele tem mais chance de morrer e tem mais chance de demenciar, né? Principalmente o idoso. O doente que tem sintoma ou doença psiquiátrica prévia, é óbvio que a doença psiquiátrica prévia é o maior marcador da doença psiquiátrica pós, mas tudo que ele passou na UTI e ele ter sintomas logo no pós-alta imediata é um sinal de que a gente precisa avaliá-lo. Porque a gente já sabe assim que quanto mais doenças, no caso assim, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, o doente que tem três contra o doente que tem uma, ele tem pior qualidade de vida, né? E existe uma junção, sim, dos aspectos físicos com os aspectos mentais, né? Ou seja, eu tenho que trabalhar o físico também para ele melhorar a doença mental, né? E na doença física, ou na sequela física, é basicamente esse doente já ter algum grau de fragilidade ou de desautonomia física prévia, né, para ele ter fraqueza e dano pós. O que que a literatura sugere? O que que o consenso sugere? Que na alta, não estou dizendo na alta porque imediatamente pós-alta o doente ainda pode estar um pouco sedado e ainda cheio de antibiótico e coisa. Mas durante a internação dele no quarto, a gente tem que aplicar sim ferramentas validadas. E essas ferramentas aqui para cognição é o MoCA, para ansiedade e depressão é o RADS, para estresse pós-traumático é o índice de eventos e para disfunção física é ou um teste de caminhada ou um questionário de qualidade de vida, tá? Então se sugere sim que se aplique algum desses, porque sem aplicar nenhum desses a gente não consegue olhar a real dimensão desses de dano que esses pacientes vão ter e eles chegam em casa e seguem a sua vida sem ninguém se dar conta que eles estão realmente doentes, tá? Um aspecto fundamental que eu vejo é aqui o aspecto nutricional, né? Por quê? Porque talvez, olhando pelos estudos, seja o momento mais importante da gente reabilitar fisicamente o paciente, né? A gente já sabe ou está começando a se dar conta que reabilitar ele lá quando ele está muito ruim, talvez não seja a melhor cenário, mas logo que ele melhora, a gente precisa reabilitar. E aí é um momento que a gente precisa comida e exercício físico, né? E é um momento que a gente fica feliz por tirar a sonda nasentérica do paciente, né? Então, quando a gente olha os estudos ali, nessa breve revisão, a gente tem 50, 60% dos pacientes, ou 40, 50% dos pacientes, não consegue atingir uma adequada meta calórica, nem uma adequada meta proteica, né? E por que que a gente tem isso junto, trabalhando aqui? Porque na fase aguda a gente já aprendeu que tem que dar pouca comida e na fase de recuperação a gente tem que dar muita comida para esse doente, muita caloria e muita proteína junto com a reabilitação, né? E é um momento que a gente todos eles têm distúrbio de deglutição, todos eles têm risco de aspiração, todos eles têm aquele
gosto ruim na boca, porque estão cheios de antibióticos, etc, etc, e ficaram sedados em ventilação mecânica, e a gente tira a sonda do paciente e fica bem feliz nesse momento, e não dá nem comida e nem exercício para ele. Com relação aos traqueostomizados, né, aqui a definição num estudo único, mas da gente desinflar o quanto antes o balonete nesses pacientes, né, não tendo risco de microaspiração e o uso da válvula fonatória o quanto antes, com um objetivo muito claro, que é de tentar decanular esse paciente. O doente traqueostomizado que melhora o prognóstico é aquele que a gente consegue decanular. Então a gente tem que ter uma certa pressa nisso aí, tá? E quando a gente olha e vai indo mais adiante, assim, com relação ao pós-hospital, propriamente dito, né? A literatura sugere que a gente consiga, ao menos entre 2 e 4 semanas na alta do hospital, ter uma avaliação desse paciente, ou que esse paciente conseguisse vir para a gente, conseguir fazer um screening, ao menos, nele, né? E aí a gente tem muita coisa com relação às clínicas pós-UTI, né? E elas trazendo alguns resultados que não parecem ser resultados brilhantes, assim como a redução da readmissão de não planejada de pacientes, né? Uma possível redução de morbidade e mortalidade naqueles pacientes que receberam cuidado transepse, pós-sepse, nesse momento, né? Melhora da qualidade de vida em alguns pacientes, melhora da satisfação do paciente, redução do burnout do staff da UTI naqueles que o staff atende nas clínicas, né? Ah, a clínica é um bom momento para otimizar e organizar a medicação, para fazer o screening que a gente está atendendo, para monitorizar causas preveníveis ou para já oferecer cuidado paliativo desses pacientes. Mas talvez a clínica não seja o suficiente, né? Porque os pacientes mais debilitados, eles estão em casa, né? E eles não conseguem vir na clínica, né? Então, e mais do que tudo, muitos pacientes não veem significância nessa vinda, né? Quando a gente olha os motivos ou as barreiras dos pacientes não chegarem nas clínicas pós-UTI, a gente tem desde barreiras de doença, de dependência física, etc., até barreiras de suporte, né? Até barreiras motivacionais, como, mas por que que eu vou lá se eles vão me dizer só que eu tenho doença, né? Ou barreiras econômicas, eles não têm dinheiro, às vezes, para vir numa consulta, que talvez não pareça ter um objetivo importante, assim, ou evidente da consulta, né? Nos casos dos pacientes com cuidados pós-sepsia, assim, o que que a gente vê? Que quando a gente vai conseguindo dar mais elementos dessas estratégias de prevenção, parece que a gente passa a ter um pequeno benefício, mas especificamente na clínica pós-sepsia, assim, mas são estudos muito iniciais ainda, né? E um cuidado que a gente tem que ter, assim, na clínica, como aqui é um editorial do estudo do Tarek Sharshar, aqui onde eles fizeram um esquema bem bonito de avaliação psicológica nos pacientes pós-alta da UTI, com foco assim no diagnóstico psicológico, na relação dos médicos. E aí o que que aconteceu, né? O que aconteceu é que os pacientes ficaram pior, né? Ou seja, parece que o fato da gente dizer, não, tu tá doente, tu tá psiquiatricamente pior, parece que foi pior para o doente, né? Então, são estratégias complexas, né? Que a gente tem várias coisas para ser feito ainda dentro da UTI e no andar antes da gente pensar em fazer organizar clínicas maiores que ainda não se sabe se funcionam, né? Outras estratégias que a gente pouco tem é o uso do apoio por pares, né? Com grupos de pacientes pós-infecção, pós-UTI, que parece que diminui a morbidade psicológica. O cuidado baseado em casa, que talvez reduzisse a readmissão não planejada de pacientes, mas para nós é muito difícil fazer isso. Há um estudo alemão mostrando a transição, ou seja, a ida do paciente com a orientação do médico do posto de saúde, da medicina primária, que parece que não trouxe resultado, né? Porque eles não tinham capacidade para manejar esses pacientes. E muita coisa de telereabilitação que hoje se tem, principalmente com relação a dano psiquiátrico e a dano físico, né?
com a ajuda nesses pacientes, tá? Tudo isso aí tem um objetivo, né, que é tentar reintegrar eles na sociedade, né, mas sempre lembrando, assim, que muito desses pacientes, eles cursam também com coisas que a gente nem consegue ter o real dimensionamento, que é, terminou o dinheiro deles de tanto coisa, tanto gasto que eles tiveram na UTI e tanto gasto que eles vão ter daqui para adiante, né? E um óbvio isolamento social que acontece ao natural, por quê? Porque todo mundo visita eles e que recém, logo que eles saíram da, da UTI e foram para casa, mas depois que ele está sequelado ou distúrbio cognitivo, parece os amigos e as famílias cada vez estão mais longe, né? São coisas que a gente não consegue medir, mas que a gente tem que ao menos entender e tentar ajudá-los dentro do possível. Gente, era isso. Vou parar aqui minha compartilhamento. Cassiano, excelente apresentação. E isso eu já foi te dito, eu acho que em outras oportunidades, né? Uma coisa que impressiona é a produção que tu tem junto com o teu grupo, né? Nesse sentido, e assim, é uma visão fundamentada, né? Em evidências muito sólidas, né? Então, primeiramente, eu gostaria né, a ti e a todos os que trabalham junto contigo na produção dessas evidências, dizer os meus cumprimentos, assim, pelo belíssimo trabalho. Vendo tudo isso que tu apresentaste, teria sim N coisas para comentar, sem dúvida, porque foi uma abordagem bem extensa, mas eu vou pegar uns 2 ou 3 pontos até para que eu acho que é importante, né? Os nossos participantes, né, que também se manifestem, né, aproveitando essa oportunidade, mas eu acho que um aspecto muito importante é a perda da autonomia, né, que a pessoa tem nesse momento quando ela começa a sair. E para ela sair, né, esse estágio que nós chegamos de assistência é uma evolução que ocorreu aí nas últimas 5 décadas, né, desde a descrição de falência de múltiplos órgãos pelo Tilly, lá em 71, 72, por aí. O que a gente vê hoje? O primeiro ponto que eu queria ver contigo. Há uma necessidade, uma premência óbvia de tirar o doente da ventilação, que é o que segura ele na UTI. E tu tens trabalhos, né, com otimização, né, e evidência para o paciente sair da ventilação, aquele teu trabalho da saturação, não é, da queda na saturação, eu sempre cito, porque é uma coisa aguda e saturação venosa, tu vê em tempo real o que está acontecendo. E a gente vê muitas vezes o paciente está com um grau mínimo de sedação, mas ele tem disparo inefetivo, ele está com polineuropatia, ele está há 10, 15 dias, não se alimenta direito. Esse gasto, esse consumo que ele tem nessa briga para sair da ventilação mecânica, o quanto isso impacta, digamos assim, no dia a dia, né, em tempo real, para que ele, não tendo um aporte, né, energético suficiente, dificulte, né, uma liberação mais equilibrada, vamos dizer assim. Como é que tu vê isso? Fernando, se eu entendi bem a pergunta, né? ah, Eu me enrolei, mas eu é, tentei ser abrangente, porque o doente ele está brigando para sair, mas ele não está nas melhores condições. Embora eu concordo contigo que ele precisa de fisioterapia, mas naquele momento ele não tem substrato para aguentar esse tirão. Se a gente for olhar assim, talvez repetindo assim algumas coisas, a gente aprendeu um pouco assim que nessa fase bem aguda, né, parece que um pouquinho menos vale. Diria assim, tanto de comida quanto de fisioterapia, né? Mas no momento que esse doente estabilizou, né, eu acho que é o momento, e esse estabilizar, onde a gente preenche esse critério novo de doença crítica crônica, que eu sinceramente não sei qual é o momento que a gente consegue virar a chave disso aí, né? Talvez fosse o momento que a gente teria que forçar a barra um pouco nesse paciente, né? A maioria, eu acho que tu concorda comigo também, acho que a maioria dos pacientes acaba saindo.
né? Mas tem alguns pacientes que definitivamente eles ficam crônicos, né? E esses são os pacientes que vão acabar sendo traqueostomizados, etc, etc. Nesse contexto, eu acho que aí a gente entra numa terceira fase desse doente, que é este paciente, na minha opinião, ele não deveria ficar nas nossas UTIs habituais. Ele deveria ir para áreas específicas onde ele teria que ter, assim, um cuidado plenamente só respiratório, nutricional, etc, etc, né? Quando a gente olha os estudos, assim, no sentido de sedação e tudo, aí é um pacotão geral de pegando aquelas falhas óbvias que a gente tem, que é de deixar o doente sedado muito tempo. Mas alguns doentes, e a gente via muito isso no COVID, tem doente que não consegue sair de ventilação mecânica, né? Eu, sinceramente, não sei o que fazer com esse doente. A minha ideia é sempre tentando tirar ele de ventilação mecânica, e quando as coisas não andam bem a curto prazo, eu acho que a gente traqueostomizar esses pacientes talvez seja interessante, né? A gente vê que a quantidade de traqueostomia ela tem muita relação com UTIs que mobilizam um pouco e que não estão acostumados a ventilar os pacientes mais acordados. Parece que é uma conta que anda meio proporcional, assim, quando a gente ceda muito coisas, os doentes são mais traqueostomizados, né? Não sei se era bem isso que era a resposta, porque eu acho que é uma pergunta super complexa e eu não sei se eu sei te dar essa resposta. Não, eu estou te perguntando porque eu sei que tu tem muita experiência com isso, mas é uma dificuldade que a gente vê. Na verdade, resumindo assim, é o timing para fazer essa transição de cuidado, né? Que ele é complexo, sem dúvida, né? Tu tem que melhorar o aporte, tu tem que melhorar o metabolismo de uma maneira geral, né? Então, poxa, ele não está febril, não está séptico, melhorou a oxigenação, as trocas estão ok, mas ele está consumido, né? Tem uma pergunta da Lília aqui, né? Não seria necessário termos nos hospitais e clínicas de fisioterapia e enfermagem intensivas para que pacientes que recebem alta, para os pacientes que recebem alta da UTI? E se tu conhece algum hospital público que as tenham, tipo assim, unidade intermediária entre UTI e enfermaria, uma semi-intensiva, na verdade, né? Sim, sim. Ah, tem uma série de hospitais que acabam tendo, inclusive, clínicas pós-UTI, assim, e parece que em Minas tem coisa, São Paulo tem coisa, então aos poucos estão aparecendo vários lugares, assim, com isso. Ah, a intermediária eu particularmente vejo com muito bons olhos para os pacientes, né? Principalmente porque o foco é um pouco diferente e certamente do ponto de vista de custo para o hospital parece ser um pouquinho menor o custo pela necessidade médica, basicamente, né? Quando a gente fala sobre clínicas aí específicas, assim, vamos falar sobre uma clínica pós-UTI multidisciplinar. Pô, esse parece ser o sonho de todo mundo, assim, né? Mas os ingleses, principalmente, quando eles fizeram, e eles têm muita dessas clínicas, parece que deram o start nisso, a gente não sabe qual é o doente que tem que ir para essas clínicas, a gente não sabe quem é que paga, a gente não sabe quem é que atende, a gente não sabe muita coisa, né? Então, parece uma panaceia maravilhosa, assim, bah, nós temos uma clínica multidisciplinar que vai resolver os problemas. Não sei, né? Até porque a gente talvez não tenha que ter uma clínica, a gente tem que ter um sistema de saúde para atender esses pacientes, né? Isso é um problema novo, né? Um problema que veio porque os doentes morrem menos, né? Então a gente jogou um pouco mais para fora o cuidado e agora a gente está tentando resolver esse cuidado pós. Não sei se a gente tem perna, nós, da terapia intensiva, para resolver inclusive isso, né? Essa é a minha impressão. Marcelo, Para Marcelo, tudo completar a bem? pergunta É, aqui, só para completar, Marcelão, lógico. a ideia seria, sai dessa unidade dando pelo menos uns passinhos, já que tu falasse, né, da mobilidade, que o doente não consegue ficar em pé. É, Eu o acho que que me... tem, né? Tem um Não mínimo de entendi. autonomia, né? Tem, isso seria uma coisa muito interessante, né? Mas o que que eu vejo, assim, principalmente, assim, é o grande degrau que a gente tem com relação à saída da UTI para uma enfermaria, tá? Mesmo em hospital privado, né? A gente vê um descalonamento do cuidado muito grande e mais do que tudo, parece que o doente saiu de uma gravidade e agora entrou, que ele chegou no quarto, a coisa está toda resolvida. Onde ele precisa aí muita físio,
muita mobilização, muita comida, né? E parece que a gente bota ele num spa, né? Esperando para ir para casa, né? Então, e assim, a gente vê assim alguns pacientes especificamente, principalmente os doentes que têm mais dinheiro, que conseguem bancar, tchê, eles, a gente dentro do hospital e logo no primeiro mês que eles vão para casa, se a gente dá comida, dá fono, dá físico, tchê, eles se recuperam, eles melhoram. Sim. Bom, Diga, Cassiano, Marcelo. não, super, super legal a tua apresentação, cara, bem, bem importante, bem impactante, né? Tanto que as campanhas do Choose Wisely colocam, né, a reabilitação precoce como um dos fatores primordiais, né, na saída dos pacientes das terapias intensivas. Eu quero mais um pouquinho falar um pouco da experiência que eu tenho na unidade nossa, lá no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal. Nós temos dentro da unidade, me gerou estranheza quando eu assumi essa unidade, que existiam, dentro da terapia intensiva, salas de fisioterapia ativa, com pesos, rampas, subida de escada, tá? E eu achei sim bastante interessante. Isso propicia uma reabilitação precoce, mas é algo que é bastante diferente. Você precisa ter uma unidade que tem o espaço físico necessário, tá? Então a nossa unidade ela é grande no sentido de reabilitação. E isso com certeza traz aí uma experiência diferente na reabilitação motora desses pacientes graves. Além de a gente colocar, né, esses pacientes para andar em ventilação mecânica e fazer outras mobilizações precoces que vão atuar na recuperação desses pacientes. Essa desabilitação, Cassiano, a gente viu bastante nos pacientes COVID, né? Então a gente viu todas essas alterações motoras da sepsis. Eu queria só que você faça um pouquinho dessa tua experiência nesse pós-COVID, nesses pacientes que apresentavam principalmente desabilitação física, né? Qual que é a tua experiência que você tem um pós-UTI bastante forte? Alguma coisa a gente acompanhou, né, no clínicas lá, principalmente nas áreas de reabilitação pura lá embaixo, né? E o que a gente via primeiro, assim, uma dissociação muito grande, porque era uma área unicamente de reabilitação física, né? E aí, quando os profissionais se deparavam, os pacientes eram muito mais complexos, né? Eles estavam chorosos, eles estavam esquecidos, etc, etc. Então parecia uma dissociação de uma coisa onde eles tinham uma reabilitação física para fazer, mas não tinham o resto, né? A gente perdeu o ambulatório na Covid, no momento da Covid, a gente perdeu o ambulatório nesse contexto. Então, todo o engajamento que se tinha, que era um cuidado multiprofissional que se tinha no Moinhos, para isso aí se perdeu, porque também era um ambulatório de pesquisa, né? O que eu acabo fazendo hoje, muitas vezes, é um acompanhamento pós-UTI, mas eu faço no consultório. E daí o que eu acabo fazendo é indicando os profissionais, mas não todos no consultório, em locais, cada um nos seus consultórios, fazendo isso aí, né? Mas uma coisa fica super claro, né? O paciente, infelizmente, onde a família consegue bancar todo o cuidado multidisciplinar, a evolução do doente, obviamente, é melhor no sentido geral da palavra. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é a visão mesmo, né, Cassiano? Você fazer essa habilitação já dentro da terapia intensiva e você dar continuidade, né, nesse pós-UTI. E uma outra coisa, Cassiano, como é que tu tem observado assim a adesão da família digamos assim, nesse cuidado? Porque isso, além do aspecto econômico que tu enfatiza e que de fato pesa bastante no orçamento, como a família se distribui, não é? Que tu salientaste também isolamento social, essas coisas, o afastamento, e isso acaba impactando, né? Por exemplo, em depressão. Como tem sido, na tua experiência, assim, a participação familiar? O que que a gente vê nas famílias, assim, né? Principalmente as famílias um pouco mais carentes, assim, que muitas vezes o provedor do dinheiro é o doente, né? Então, o que acontece? Não entra mais dinheiro e só sai, né? E aí o que acontece é que eles conseguem muitas vezes levar em clínicas, geralmente são clínicas de fisioterapia, 2, 3 vezes semana, nas primeiras semanas, e depois, como o resultado muitas vezes não é tão óbvio, eles abandonam muitas vezes, né? Aqueles que conseguem manter, sim, o contexto geral com reavaliações médicas a todo momento, esses doentes evoluem muito melhor, né? Mas resumindo, assim, né?
a família se desestrutura, né? A família se não enxerga, logo o benefício ela cai fora, né? E o que acontece é, resumindo, a desestruturação completa, muitas vezes, da família, né? São filhos que estavam estudando que passam a não estudar porque tem que cuidar do pai e assim por diante. Às vezes é muito triste, né? Me lembro de um caso que a gente acompanhou em casa, de uma menina que teve alta do clínica. 5 meses depois, a gente foi olhar ela em casa e ela morava numa biboca tão grande lá que 5 meses depois de um Guillain-Barré, ela não tinha conseguido fisioterapeuta e ela estava ainda numa cadeira de roda. Mas ela gastou imunoglobulina, tudo no clínica, só que não conseguiu fazer nada depois. Esse gradiente social realmente ele impacta, né? Eu acho que é cada vez mais isso, né, Fernando, Cassiano, todos. É o cuidado centrado agora na família, né, mais o cuidado centrado no paciente, né, essa tomada de decisão familiar, Questão da né, linha de cuidados, né, cara? Linha de isso. cuidado. Não adianta você ter uma ilha de cuidados, de excelência de cuidados e se perder aí, tanto antes quanto depois. A continuidade, né, Ciro? Eu acho que a continuidade é o que o Cassiano está falando, né, às vezes a gente faz Sim, estratégias que são de altíssimo custo, né, com alta tecnologia e profissionais envolvidos na terapia intensiva e depois na saída desse paciente, a gente não acompanha, o Cassiano acompanha, né, exato. Cassiano? E às vezes a De gente certa faz toda forma, uma o Ministério estratégia da e não Saúde tem consegue, né? lançado as bases para isso aí, com a história da linha dos cuidados, né? Pelo menos em algumas doenças, né? Mais prevalentes, obesidade, diabetes, infarto. E a gente não Mas a tem, né? sepsis, por exemplo, a sepsis não entra nessa história. E a gente não tem, né, o Cassiano, que você falou, né? Às vezes o paciente ele é dependente de uma pessoa no caso de empresas privadas, que é o titular de um operador de saúde, ele é um dependente, né? E a condição desse arrimo de família, se essa pessoa também morre e depois a continuidade dessa família, do cuidado com essa família, né? Na assistência também fora da terapia intensiva, ela é impactante na vida de todos, né? E duas coisas, assim, se eu pudesse chamar a atenção, que eu acho que são coisas que a gente pode fazer, assim, acho que isso está bem ao nosso alcance, né? Uma que eu acho fundamental é a gente realmente passar para a equipe que vai receber o doente, principalmente no sistema único, é o que a gente acha que é importante, né? Eu dou sempre o exemplo aquele da fibrilação atrial, porque é a única coisa que eles vão discutir depois, né? Eles não conseguem se dar conta que o doente vai morrer de fraqueza muscular e de não conseguir fazer que ele vai reinternar por infecção, né? E então esse ponto eu acho fundamental. A nutrição, eu acho que a gente peca muito logo na alta, a, a transição de cuidado para ensinar as equipes que estão recebendo o doente disso aí. E a terceira coisa que eu acho fundamental é nós realmente tentar educar a família do que eles vão enfrentar daqui para diante. Porque a gente sabe, né? A gente sabe, né? E às vezes a gente chega e diz, ah, mas como é que tá? Ele vai melhorar? Não, ele vai fazer fisioterapia e vai melhorar. A gente parece um oncologista, né? Não, ele vai melhorar, né? Não, são 3 meses que é o que vai acontecer. Os doentes acham que é 10 anos, né? Então acho que é um bom momento para a gente dizer, olha, ele vai reinternar. Se a gente não fizer isso aqui não vai dar certo. Ele vai demenciar, porque a gente tem os números para isso, né? A gente tem que preparar eles para isso. Esse eu acho que é o nosso papel. Olá, família, boa noite. É o Rubens novamente, Cassiano. Eu sempre gosto de fazer uma provocação a mais em relação, quando a gente está dentro do sistema público, a nossa visão é muito pragmática dentro daquilo que a gente realmente faz, daquilo que a gente pode fazer, mesmo com as limitações. Mas hoje a gente tem uma pressão enorme das operadoras de saúde, muitas delas para alta precoce. Não só referindo à alta precoce da terapia, alta precoce hospitalar, de uma forma geral, e os seus dados aí mostram claramente, né? Aliás, parabenizar novamente, mais uma vez, pelos excelentes dados, com tanta segurança, que é algo extraordinário. Eu queria assim, saber se existe alguma comparação já mostrando esse tipo de coisa, porque você falou no Medicare, falou em outros sistemas, e se existe alguma perspectiva de orientação, alguma diretriz para como lidar
com essas situações onde as operadoras lidam cada vez mais com pacotes, cada vez mais com pressões para altas precoces. Se existe alguma perspectiva de entendimento nesse sentido e se tem algum dado que a gente poderia utilizar, inclusive para mostrar, olha, você tem uma perspectiva muito pior se você liberar esse paciente precocemente. Como eu tenho uma experiência que ela valida tanto o hospital público quanto privado, porque a minha instituição tem leitos contratados públicos, eu acho que valeria a pena, mais uma vez, eu sei que talvez você não tenha a resposta, mas valeria a pena comentar um pouquinho sobre isso com a gente, e eu te agradeço muitíssimo mais uma vez pela seu empenho aí com mostrar tantos dados e fidedignos, confiáveis. Um abração, amigo. Obrigado, Rubens. Ah, esse, a- esse modo como a gente trabalha hoje, eu particularmente acho muito perigoso, né? Eu acho que a gente está indo para um caminho que a gente não sabe ou não está entendendo o que provavelmente vai acontecer, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com pacotes e com alta e coisa, a gente trabalha com essa coisa meio assim, alta, pacote, etc, etc. Mas muitas vezes a gente vai ver assim, a gente não está fazendo nada de ciência, que é o que realmente muda. E aí eu dou sempre o exemplo assim, quantos hospitais no Brasil a gente consegue fazer o protocolo ERAS, que é o que realmente cientificamente reduz a morbidade e possivelmente a mortalidade dos pacientes, né? Mas daí a gente pacota os doentes com uma pneumonia, tal coisa, e acaba trabalhando dessa maneira. É óbvio, as altas precoces, elas vão trazer reinternações, né? Então, isso é uma conta que está pronta para isso aí, né? O doente vai reinternar mais. E o que me preocupa é que a gente, nesse sentido, parece que nós estamos uns 40 anos atrás dos Estados Unidos, né? Primeiro, agora nós estamos trabalhando a alta precoce, daqui a pouco nós vamos trabalhar a reinternação, e daí daqui a 60 anos nós vamos nos dar conta que os doentes morreram, né? Então, a minha impressão é que nós estamos indo no mesmo caminho. Mas mais importante do que isso é a gente não aplicar nada de ciência para essa alta precoce, né? Essa alta precoce, às vezes, é baseada em indicadores onde diz, não, o paciente, se está com a frequência respiratória abaixo disso, então ele já pode ter alta, né? Mas a gente não está com isso embasado em literatura. E aí o exemplo que eu dou nesse sentido é o ERAS, né? Porque o ERAS é uma coisa que tem embasamento muito, muito forte, e isso sim deveria ser feito nos hospitais. E talvez isso seja a resolução dos problemas da maioria dos hospitais, principalmente a resolução de leitos. Porque o que que eles acabam cobrando muitas vezes, os gestores, é o paciente clínico, né? Mas eu provavelmente daqui a um tempo vou publicar um artigo agora onde a gente fez uma avaliação que desses pacientes clínicos de alta permanência, teoricamente, né, que são os de maior risco, 60% do tempo que esses pacientes ficam não é culpa clínica, é enrolação do hospital, por N motivos, né? Então, a minha sugestão sempre foi a mesma. Quer diminuir tempo de internação no hospital? Bota eras avalia no hospital com enfermeira navegadora, que isso aí vai sobrar leito. Essa é a minha opinião. Muito bem. Algum comentário, alguma pergunta a mais da plateia, dos colegas? Acho que foi super legal essa apresentação, né, Fernando? Muito bom, muito bom. Cassiano, o trabalho do Cassiano é muito diferenciado. Cassiano, parabéns, meu amigo. Então, Cassiano, mais Obrigado. uma vez, muito obrigado aí por aceitar, né, dividir conosco aí as tuas evidências, né, as evidências que tu tens trabalhado aí. E até a próxima semana, então, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Ó, gente, Tchau, obrigado, obrigado, Cassiano. Obrigado, Cassiano. obrigado Obrigado, a Até amigo. mais. todos. Tchau, até mais, Obrigado, pessoal. boa noite, gente.